Dri, nós estamos numa live junta, Dri. E a Diana Moreira também, quem diria, essa pandemia. Pois é, que delícia. Que delícia te ver, né? Tá com você, te ouvir. Nem tudo foi tão ruim, né, gente? Olha, eu acho que para mim foram outras experiências, mas essa parte de nem tudo foi tão ruim. Acho que outras experiências nem tão ruins, né? Claro, péssimas em muitos sentidos, mas... Uma vida de ponta cabeça, literalmente, pandemia. Sim. E agora sem seringa para tomar vacina. Nossa, nossa, sabe que, olha, eu assim, gente, eu nesse processo todo, algumas coisas eu entendi. Primeiro que eu não assisto mais televisão, vai fazer 7 meses, né? Opa! Chegando gente. É a Ana. A Ana virou sua fã, Paula. Então eu tenho muita coisa que eu não estou por dentro, eu só estou por dentro das coisas principais, tipo, porque não dá para acompanhar. E depois, então, que saiu o decreto, então, muito menos, a nossa cabeça tá tudo ali. Ai, gente, a gente tá lá, né, Renata? E agora essa história dos CAPs, gente, o que é isso? O que é isso? Essa história dos CAPs, pelo amor de Deus. Isso é perigoso. Não dá. A gente não tem mais batalha para escolher. Tem que lutar e, né? Vai. Estamos ao vivo. Live 2 minutos e 17. Estamos ao vivo? Opa, estamos ao vivo, hein, gente? Boa noite a todos. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma rápida audiodescrição de nós mesmas e depois voltamos para cada um falar um pouquinho de si e um pouquinho do que nos trouxe hoje aqui para esse encontro. Eu sou Paula, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo escuro, na altura do pescoço, estou com uma blusa meio marrom, com uns botões dourados, uso óculos e atrás de mim tem uma parede branca. Eu sou a Renata, eu sou uma mulher de cabelos castanhos, um pouco crescidos por causa da pandemia, pele clara, olhos castanhos, e eu tô com uma blusa marrom clara, e atrás de mim tem uma estante de livros, que é o escritório onde eu trabalho, faço as lives e tudo aqui em casa. Eu sou Eliana, sou uma mulher, uso óculos, estou de óculos. Atrás de mim tem um armário, que também é do meu escritório, né? Estou de blusa preta e os meus cabelos são na altura do ombro. Bom, eu sou Adriana Godoy, sou uma mulher de 44 anos, meus cabelos são grisalhos, com a ponta um pouco roseada aqui, uso óculos de armação vermelha, eu estou de camiseta regata, jeans, meio manchado, atrás de mim tem uma escada caracol, eu estou aqui viemos passar uns dias aqui na praia, dar um pouquinho de espaço aqui para o meu filho Victor, e é isso, uma alegria imensa estar aqui.
Kátia, não te ouvimos. E agora, me escutam? Agora sim? Ok. Eu sou Kátia, sou mulher de pele clara, cabelos curtos, castanhos escuros, uso uma blusa preta de listas douradas e ao fundo há uma cortina branca. Ok. Bom, primeira coisa que eu acho que a gente precisa dizer é que, infelizmente, a gente não conseguiu a tradutora de Libras hoje, nesse momento. Mas já está tudo organizado, combinado. Nós vamos. Essa live vai para o YouTube e a Kátia conseguiu que uma grande amiga fizesse esse trabalho voluntariamente. Então, nós teremos a descrição em Libras, né, a tradução do que a gente está falando em Libras, no YouTube, assim que for para lá, ok? Peço desculpas que não hoje, mas isso já foi organizado. Bom, o que nos trouxe aqui, primeiramente, agradecer imensamente a participação de vocês. Eu acho que são pessoas muito importantes e que têm muito para dizer sobre o decreto 10.502. Desde o início eu tinha essa necessidade de conversar publicamente sobre isso, e eu sou psicóloga, trabalho há 30 anos com pessoas autistas, tenho um centro de convivência para pessoas autistas não oralizadas, fazemos trabalho de inclusão, viajamos e tudo mais, e eu gostaria de contar só uma historinha que aconteceu comigo quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Eu estava na escola, no recreio, escola pública, e uma menina caiu de cima de um tablado, convulsionando, e ficou caída no chão. E algumas pessoas correram para ajudar, eu, inclusive, me vejo correndo para ajudar, e todo mundo afastou e disse, não pega, não pega, não toca, que a baba passa. Aquilo mexeu comigo de uma forma, meu pai era médico, faleceu esse ano, e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi a baba de gente que tem ataque, porque na minha época a gente não dizia convulsão, a gente dizia ter ataque. Então eu disse, pai, a baba de quem tem ataque, pega, passa ataque para outra pessoa. Meu pai disse, de jeito nenhum, minha filha, isso não acontece. E eu disse, e o que a gente faz? Porque aconteceu isso hoje na escola. E ele me explicou com toda a calma do mundo, com toda a informação possível de um médico para uma criança de 7, 8 anos de idade, o que precisaria ser feito num caso como esse. E ainda disse, fala para a diretoria avisar a mãe para levar a menina para o posto de saúde para a gente medicar e examinar. E foi o que eu fiz, e eu me vejo entrando nas salas de aula explicando para as pessoas que baba de ataque. Paula, tá mudo o seu microfone. Nossa, será que eu falei tudo isso? Muda? Alguém escutou? Não, a gente ouviu uma parte. Tá, devo ter batido. Se alguém puder me dizer onde foi que eu parei?
Alguém lembra? Alguém lembra? Você parou na parte em que estava falando de ir em sala e sala, explicando que a baba de um ataque não passa. Ok. Obrigada, Kátia. E é isso. Então, de novo, vou repetir o que eu já tinha dito para mim com tanta certeza. A escola precisa mudar, a gente não precisa mudar de escola. A gente precisa instrumentalizar, a gente precisa informar, a gente precisa agregar pessoas que possam, junto nessa luta, tornar a escola de hoje mais inclusiva. Ninguém está dizendo, e tenho certeza que nenhuma de vocês vai dizer, que o que a gente tem hoje é perfeito. Está longe de ser perfeito. Mas o que nós temos hoje é pós-moderno, é muito avançado, é melhor do que a gente tem em muito país e a gente não pode andar para trás. Hoje, uma mãe pode dizer, eu não quero meu filho aqui, eu quero colocar meu filho numa escola especial. Se esse decreto não for suspenso, não for revogado, a gente não pode mais. A escola e a equipe médica vai decidir se o filho de vocês fica naquela escola ou não. Então, eu trouxe aqui essas pessoas que eu admiro, algumas conhecendo agora, outras já de longa data, e eu vou passar a palavra agora para a Kátia, ela vai se apresentar e vai falar um pouco disso tudo que está tomando conta das nossas vidas. Obrigada. Boa noite, Renata, boa noite, Paula, boa noite, Adriana, boa noite, Eliana, boa noite a quem está acompanhando aqui a nossa live. Eu sou Kátia Eudia, eu sou autista, ativista e membro da Abraço, Associação Brasileira pelos Direitos das Pessoas Autistas, faço parte do núcleo de Pernambuco, sou pedagoga e sou mãe de 2 crianças autistas, um casal de filhos. Eis uma breve apresentação minha. Pois bem, quando a Paula fez o relato da coleguinha que estava tendo convulsão, eu posso dizer exatamente o contrário. Em toda a minha vida escolar, enquanto criança, né, eu não tive sequer um colega que apresentasse, que fosse visível, que fosse diagnosticado com algum tipo de deficiência. Eu não tive colegas cadeirantes, eu não tive colegas surdos, eu não tive colegas cegos, eu não tive colegas Down, eu não tive outros colegas autistas, eu não tive colegas que soubesse, que tratasse que era TDAH, que era eu não tive nada disso. Onde estavam essas crianças? Onde estavam esses alunos? Eu tive um tio que ele era síndrome de Down, ele morreu aos 27 anos, e ele nunca frequentou uma escola, mesmo a minha avó tentando matricular várias vezes, porque as escolas diziam, nós não podemos aceitar porque nós não estamos preparados. E aí, o que foi que aconteceu com esse meu tio? Chegou aos 27 anos, analfabeto, isolado dentro de casa, com excesso de medicamentos, porque desenvolveu várias doenças psicossomáticas, né? Ele se comunicava, ele falava bem, fluentemente, inclusive, e não teve oportunidade porque não tinha uma lei para dizer que ele poderia e deveria se socializar sim com outras crianças. E eu não tive alguém como meu tio junto comigo nas salas de aula. Nunca tive. E a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa neurodiversa dentro de uma escola, eu já era professora. Eu já estava com 16 anos de idade fazendo meu estágio, e aí foi a primeira vez que eu conheci a palavra autismo, porque eu conheci um menino de 9 anos de idade, de uma outra turminha, que vivia entrando na minha sala de aula para deitar no chão e olhar para o ventilador de teto. Né? E era o autista classificado como mas veja, só 16 anos de idade. Né? Até eu também, nem eu sabia quem eu era, o que fazia parte de mim.
aos trancos e barrancos eu fui aprendendo, superando dificuldade de fala, de conseguir falar fluentemente alguns fonemas, já depois de 6 anos de idade, de me perder focada em alguma coisa, por exemplo, assistindo a televisão com muita atenção e ter que ser sacudida no braço assim, porque tinha alguém do meu lado me chamando e eu simplesmente estava desligada, que tudo estava acontecendo à minha volta, e ser considerada estranha por isso. Ser considerada estranha por gostar de olhar para o cantinho branco da parede da sala de aula, porque eu olhava para o cantinho branco para conseguir escutar a professora, ou eu só olhava para a professora e não escutava mais nada, e isso, ganhar apelido, sofrer bullying e ninguém entender das minhas dificuldades, nem eu mesma, e sempre tentar me esforçar para ser igual a todo mundo e ter que acompanhar a turma dentro daquele padrão de ensino, que hoje a gente conta com a lei de amparo para ajudar, para dar o direito à criança a ter atividade diversificada, a ter apoio pedagógico diversificado. Então, teve muito autista, muita criança com qualquer outra síndrome, distúrbio, que no longo dessa jornada escolar foi considerado um fracasso, foi desistindo no meio do caminho, foi ficando analfabeto, e um adulto completamente dependente e talvez até sem autonomia de si, né? É muito difícil eu lembrar de tudo isso e pensar que os meus anos ter passado por tudo que passei enquanto criança e enquanto mulher adulta, mãe de autistas e professora, que já teve alunos neurodiversos, vivenciar tudo novamente, ver essa separação. E digo mais, logo após a lei da inclusão, ainda criou-se algumas estratégias, algumas tentativas para desviar isso. Eu via o pessoal de algumas escolas públicas daqui da minha cidade tentando criar algum jeito de manter esses alunos neurodiversos separados dos outros, que era para não atrapalhar. Atrapalhar, será que esses alunos, né, esses colegas neurodiversos não têm nada para nos ensinar? Aceitação, compreensão, empatia, modos diferentes de ver as situações, os comportamentos das pessoas. Será que um ser humano não tem absolutamente nada a contribuir? Acho que não, né? Todos nós temos algo a contribuir. E aí tentaram criar algumas estratégias, como, por exemplo, pegar alunos já em idade adulta, idade avançada, e criar turma de EJA para colocar esses alunos neurodivergentes naquela sala. Felizmente, esse plano não deu certo e esses alunos foram incluídos, sim, em turmas regulares, sim, e puderam socializar livremente com demais alunos de várias idades e de várias perspectivas de vida, né? E é por isso que eu digo, eu não apoio, não sou a favor, repudio e vejo um problema muito grande nesse decreto. Saber que eu, enquanto aluna neurodiversa, posso ser colocada num ambiente que eu não li para ali, de decidir, meus pais não tiveram essa oportunidade de decidir e estar lá. Outras pessoas que não conhecem a minha vida, que não conhecem a minha capacidade, que não conhecem inclusive uma vivência de sala de aula, decidir isso por mim, decidir pelos meus pais. Olha que complicado isso. Uma pessoa em outro estado, em outro lugar do mundo, que nunca entrou na sala de aula enquanto professor, e que enquanto foi aluno esteve numa bolha, sem colegas com deficiência, decidir isso, se vai ou se não vai. Se esses alunos vão continuar em turmas regulares ou se não vão. É muito, muito perigoso, é muito arriscado a gente tomar esse poder de decisão das famílias e dos próprios alunos, aqueles que podem falar, já podem opinar, já podem escolher, e deixar na mão de estranhos, né, que tentam fazer uma inclusão de uma forma tão arbitrária.
tão arbitrária, não é, e aí eu repito a frase de Paula Ayub aí, não é mudar de escola, é mudar a escola. A escola que tem que se estruturar, a escola que tem que fornecer o espaço para aquela criança fazer atividades extras no contraturno ou em horários à parte, a turminha está fazendo atividade, então precisa de um silêncio, então vamos para uma sala à parte agora para você fazer as suas atividades, depois você volta para aquela sala. É a escola que tem que investir na formação continuada para o professor entender o sofrimento daquele aluno e a dificuldade dele, sabe? Eu quero aprender, só que eu não consigo entender da forma que aquele meu professor fala. Mas como já aconteceu comigo várias vezes, eu vou até citar o nome de 2 colegas aqui, deixa eu contar. Eu estudava a 7ª série, ainda era 7ª, né, ainda era o ensino de 8 anos, e para mim foi a pior série, a pior. E eu fui um fracasso em matemática e geometria. E eu só consegui passar de ano porque os meus colegas explicavam para mim o assunto que o professor explicava e eu não entendia. Eu saía pedindo ajuda, eu não entendi. Como é que faz essa conta? Não era nem cálculo que eu dizia, era conta. Como é que faz essa conta? E quem me socorreu, eu lembro perfeitamente do nome deles. Até tenho contato com eles hoje ainda. Era o meu colega Didier, que sentava na frente, e a minha colega Wedja, que sentava ao lado. E eles tinham super paciência e disponibilidade de me ajudar. Se não fosse eles, eu teria repetido a 7ª série feio. Enquanto eu tirava notas 9, 9,5, 10 em interpretação de língua portuguesa, eu não conseguia interpretar um problema de matemática. E eram os meus colegas, que não eram neurodivergentes, que me ajudavam. Kátia, vamos passar para Eliana e aí a gente retoma. Super obrigada. Boa noite, gente. Paula, Renata, Kátia, Adriana, boa noite a todos. Eu venho falar um pouco aqui para vocês da experiência com a Ponto de Partida. Ponto de Partida, ela foi fundada em 1977. Então, ela tem 43 anos de trabalho. E a Carmen e a Débora, quando fundaram essa escola, né, que foram elas que começaram essa ideia toda, elas tinham na cabeça uma ideia de fazer uma escola que pudesse ser uma boa escola para todas as crianças. Numa época onde não se falava absolutamente nada sobre inclusão, sobre todas essas questões que nós estamos falando sobre isso. E essa foi uma ideia que se perpetuou até hoje, né? Eu cheguei lá na Ponto de Partida em 1979, então eu tenho lá 41 anos de trabalho. Fui professora e depois passei a fazer a coordenação, né? Eu cheguei lá, eu estava no meu 3º ano na faculdade de psicologia. Então, eu separei, assim, algumas coisas que eu acho fundamentais da gente pensar, né? A escola, ela é o lugar da diversidade. Ela é diversa, ou ela deveria ser, né? Parece óbvio a gente dizer que todo mundo é diferente, né? Mas não é tão óbvio assim, porque a escola tem sempre uma tendência a generalizar, igualar todo mundo. Todo mundo aprende igual, do mesmo jeito, no mesmo tempo, e isso não é verdade, né? Então, e quando a gente está falando em educação infantil, então, nós temos crianças em vários e diferentes pontos do desenvolvimento humano. Temos crianças que falam, crianças que não falam, uns que andam, outros que não, uns que ainda usam fraldas, outros não, uns leem, escrevem, outros não. Então, a gente tem uma gama de pessoas diversas, né? Cada uma da sua maneira, né? Eu fico contente, Kátia, de saber que na Ponto de Partida as crianças têm uma vivência muito diferente da sua.
Já tivemos crianças cadeirantes, crianças com dificuldades de audição, crianças de vários jeitos, de maneiras, né? E a gente não precisaria estar falando em inclusão, né? E se a gente fala é porque há a exclusão, né? Se a gente aceitasse como parte da condição humana essa pluralidade, essa diversidade que o ser humano tem, né? As nossas impressões digitais são únicas. Por que nós seríamos iguais em termos de desenvolvimento, de funções, de aprendizagem, seja lá do que for, né? E nós precisamos lutar por isso, com certeza, né? Poder acolher e escutar as pessoas deste lugar, né? Gente, é uma coisa muito complexa, né? E as crianças nos chegam, né, com vários tipos de dificuldades, né? Físicas, emocionais, temos crianças que adoecem no meio do caminho, como essa que a Paula falou, que está bem e de repente começa a convulsionar, e aí, né? Nós temos que trabalhar com isso, temos que trabalhar com essas crianças. O diagnóstico, né? Ele não pode, não deve chegar antes da criança e da família, né? A gente precisa olhar essa criança. Esses discursos que já vêm centrados nas incapacidades não ajudam absolutamente a gente a encontrar nenhum caminho possível. E se a gente já parte do pressuposto da falta, o que nós vamos fazer com isso, né? E a criança pequena, que é o nosso aluno, né? E isso é muito importante. Toda criança tem o direito de ter esse lugar de aluno, né? É um lugar, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que a gente faz muito na escola, é que a escola passa a ser, quando a gente está com essas crianças, a escola passa a ser um centro onde as pessoas todas se reúnem. Então, nós temos reuniões com fonos, com físio, com terapeutas ocupacionais, com psicólogos e com a família, né? Isso é estar na inclusão, né? Quando você acolhe toda essa diversidade dentro da escola, né? A gente precisa ter uma formação continuada de professores, porque isso não é simples de fazer. O professor precisa estar capacitado, na verdade, os educadores da escola precisam saber do que se trata, né? Porque às vezes não é o professor aquele que vai conseguir mais se aproximar de uma criança X ou Y. Às vezes é o porteiro, é a pessoa que faz o lanche, né? Nós temos que observar isso, né? Então, hoje de manhã eu estava conversando com uma mãe, que hoje ela é para mim uma referência, foi mãe de um aluno nosso, a Sati, que é mãe do Naoki, e eu disse para ela que eu ia fazer essa live e que eu queria entender com ela o que ela achava fundamental, né, nesse trabalho de inclusão dentro da escola. E eu achei uma coisa que ela me disse muito importante e que é um desafio para nós, né? Que além de acolher e escutar as pessoas nessa diversidade, nessa pluralidade, nós temos que derrubar muitas barreiras ainda para chegar num lugar de pertencimento, né? E o desafio é a acessibilidade, né? Desde o mobiliário, quer dizer, portas, rampas, todas as possibilidades para que essa criança consiga se movimentar dentro da escola seguramente, né? Até materiais, né, adaptados de forma que as crianças possam entender e aprender. Isso que a Kátia estava dizendo da experiência dela, né? E esse é um desafio para todos nós, é uma barreira a vencer essa necessidade da acessibilidade. E por que é um desafio? Porque a gente tem que criar isso, né? E a gente só cria tendo dentro da escola essas crianças, né? E essa possibilidade de pensar esse diverso. Senão a escola vira mesmo só um centro de repetição. A gente tem que achar o canal que vai nos conectar com aquela criança, né? Aliás, com todas.
mas com essas que nos chegam, a gente precisa ser um pouquinho mais fino e, de fato, entender como é que ela aprende, o que ela precisa para estar na escola e estar bem. Então, esse é um desafio. E essas questões mesmo, eu me lembro de duas crianças que nós tínhamos com muita dificuldade de locomoção, e um dia estava se planejando uma ida a um teatro, né? E o teatro não tinha nenhuma acessibilidade, né? Então, é assim, se elas não podem ir, ninguém vai, né? Porque temos que trabalhar com isso. Aí, fizemos uma ligação para o teatro, o cara do teatro deixou a gente entrar por um outro lugar. Essas questões a gente precisa se atentar, né? Para poder, de fato, fazer uma inclusão que tenha isso mesmo, né? É um aluno da escola, então ele precisa participar de todas as atividades que a escola vai oferecer para o grupo todo de estudantes. Acho que é isso que eu queria trazer um pouco para vocês, depois a gente vai conversando. Obrigada, Eliana. Adri, você, querida. Bom, boa noite, que alegria estar aqui. Paula, te encontrar, sempre, qualquer que seja o ambiente, é maravilhoso. De fundo aqui vocês estão ouvindo o meu filho Victor. Victor, ó, lembra o nosso combinado, por favor, a gente está dividindo o mesmo espaço, eu e ele. Eu tirei uns 5 dias aqui para a gente vir caminhar um pouco nas águas aqui, na casa de uma pessoa da nossa família, porque essa situação de pandemia, para grande parte das pessoas que precisam de reabilitação, que fazem tratamento terapêutico, tem sido um desafio imenso, né? Ficarem dentro de suas casas ali também, com uma rotina tão atípica, né? Não poderia nem falar atípica, né? Mas é uma rotina que, embora a gente faça toda uma estrutura, ela vai se modificando. Gostaria de dizer assim que é uma alegria poder falar que a associação do qual eu fui convidada a ser vice-presidente, a gente entrou com o pedido de amicus curiae pela Associação Paulista de Autismo, né, para poder também falar um pouco para lutar contra o decreto. E eu rapidamente vou falar aqui, eu sou musicista profissional, sou cantora, e a minha história com o ativismo da pessoa com deficiência, ela acontece mesmo pela minha vivência materna, né? Eu sou mãe de 2 jovens, o Luca, que é um rapaz de 20 anos, e o Victor, que faz 18 anos agora em fevereiro. E o que me fez entrar nessa história do ativismo e na luta foi justamente, ao longo da nossa vida, perceber que a inclusão não era uma coisa óbvia. Quando eu coloquei o Victor na escola aos 4 anos de idade, que a gente descobriu o autismo do Victor, eu tinha certeza plena, absoluta, que era a escola que iria me ajudar nesse processo. Porque o que eu entendia, para além da questão que o autismo, do impacto, né, das questões do autismo no corpo, no organismo do Victor, como se refletem as questões do autismo, para mim, a questão da aprendizagem, o processo sempre foi uma coisa da escola. E ponto, isso não era uma coisa que eram outras áreas do qual iriam agir, e para mim era a escola que tinha que saber mesmo como é que vai alfabetizar, como é que vai ensinar, como é que ele vai aprender cálculos matemáticos e tal. E foi dentro da escola, com os impeditivos de barreira atitudinal, que eu fui entendendo que o Victor era um problema, primeiro, e que esse problema era meu, não era da escola. Então, e aí quando a escola me chegou com esse discurso, isso trouxe para mim uma revolta e uma desilusão profunda, porque parte da minha família é de educadores e parte de musicistas, né, e de musicistas educadores também. Então, eu não conseguia compreender um discurso de uma escola que dissesse para mim que aquele lugar não era o espaço que ele poderia estar. Então, a minha preocupação e a minha luta com as minhas amigas, todas mães, de crianças e jovens autistas, assim como eu, para trazer uma outra reflexão sobre o que esse decreto implica, é que ele abre um espaço
para negar tudo aquilo que uma população, ao longo das últimas décadas, luta para pertencer, né? A Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, ela traz uma reflexão de uma mudança social de paradigma que é profunda, os impactos nas nossas vidas, que são vidas de pessoas que não conviveram com a deficiência. Exatamente como a Kátia colocou, eu tenho uma lembrança, eu sempre falo sobre isso, em 2 situações da minha infância, de eu querer brincar com crianças com síndrome de Down. Eu tenho 44 anos. E os adultos que comigo estavam, uma praticou bullying. Disse que aquelas crianças não eram... menosprezou a condição daquela criança. E o outro adulto que estava comigo disse para mim que eu não deveria mexer naquela criança, que eu tinha que deixar ela quieta. Isso percorreu comigo durante anos. Quando eu comecei a compreender o processo de inclusão escolar, vivenciar o processo de inclusão, vivenciar o processo de segregação dentro da inclusão, vivenciar o processo de exclusão dentro da inclusão, eu fui lembrando, essas minhas memórias foram voltando à tona e trazendo uma outra reflexão. Quando a gente fala de uma política de inclusão, é importante a gente entender que uma política de inclusão, ela traz direitos e deveres assegurados. Esses direitos e esses deveres assegurados, eles estão colocados todos em orientações e notas técnicas pelo MEC, pela PNEE de 2008. E o que a gente tem é uma ineficiência total do Estado, embora o acesso às matrículas ocorram, em hipótese nenhuma, né, desde elas possam ser negadas, o investimento mesmo na capacitação de materiais, de publicações do MEC, ele vem sendo minguado ao longo dos anos. A gente tem uma política de 2008, e aí, de um processo para cá, a gente tem uma série de orientações, como isso tem que acontecer, esses ajustes, como eles têm que ocorrer dentro da escola regular, e que a gente já reconhece por escola comum. As escolas comuns públicas se esforçam para fazer isso, mas elas não têm o apoio das secretarias do Estado, né, ou das secretarias municipais, por exemplo. Tem uma questão da falta de capacitação? Tem. Mas, para além disso, você não só pensar as capacitações especializadas sobre cada deficiências, mas a gente falar sobre a acessibilidade e trazer para dentro do processo das escolas o que é o desenho universal de aprendizagem. A gente tem que avançar ainda. A questão da deficiência ela tem que ser colocada como ela tem que fazer parte do projeto político-pedagógico das escolas. É uma política de inclusão. Então, a gente não pode pensar como um assunto segmentado. Eu só falo de deficiência quando eu tenho um aluno com deficiência na minha escola. Até porque, exatamente como a Kátia colocou, onde estiveram, embora grande parte, depois da política de inclusão, já estejam dentro da escola, a gente tem um dado seríssimo. 36% dos alunos que estão dentro das escolas, que têm direito ao atendimento educacional especializado, só 36% efetivamente tem esse atendimento educacional especializado, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não são impeditivos. É preciso a gente compreender que todo o processo de convivência social, de estrutura, de organização, eles são processos de aprendizagem. Então, a gente precisa avançar as nossas discussões para trazer a educação inclusiva, os estudos da educação inclusiva, dos processos de acessibilidade, dos diversos impedimentos, né, nesse sentido das barreiras que são encontradas entre esses espaços, né, essas mediações, para a gente compreender quais são os processos pedagógicos, as metodologias que a gente vai trabalhar dentro das escolas, dentro da sala de aula. Eu gosto muito da nossa Constituição, quando ela fala aqui o que é o princípio da educação, né, que ele é ministrado, que é a base dos seguintes princípios, né, aqui eu vou fazer uma pequena leitura do artigo 206, que é a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, basicamente, a gente tem o acesso e o direito à matrícula
né, e estar na escola. E a permanência da escola é toda a modificação estrutural que essa escola precisa promover para que a gente esteja lá dentro. Mas esses impedimentos nunca, jamais, em hipótese alguma, tem que ser sobrecair sobre a pessoa. A gente precisa saber que durante 150 anos, desde a primeira escola que existiu para pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, a gente tem 150 anos de uma escola paralela, apartada. E essas escolas, elas só existem, e assim como existe hoje o seu centro de convivência, Paula, querida, porque são históricos de pessoas excluídas, né? São históricos, existem para atender uma pessoa do qual a escola comum não se responsabilizou e negou a participação. Sobre, por exemplo, uma reflexão que eu faço sempre sobre a Lei 2.764. Porque a Lei 2.764, ela vem com uma política de proteção. Se ela vem proteger e garantir direitos, é por quê? Porque esses direitos sempre foram negados. E ela tem uma coisa interessante, que a 2.764, ela traz uma importância, e qual que é? Ela traz um fortalecimento aí sobre sobre a barreira atitudinal, que é a barreira atitudinal da matrícula. Ela vem reforçar um direito que nós já tínhamos, né? A matrícula, que não era praticado, que ficava ali ao bel prazer do professor, do professor, desculpe, do gestor ou da gestora da escola, da diretoria, de dizer para nós ou não se essa escola estaria pronta ou não para fazer. Assim como a saúde. A saúde também se omite desse trabalho terapêutico fundamental, e o Estado é lento no processo de garantia de acesso a políticas de assistência social, que são fundamentais, né? Então, por isso a gente precisa entender que o que esse decreto traz, para além da questão das escolas especializadas ou não, é dizer, dado o momento do seu decreto, que existem pessoas que não se beneficiam da inclusão. Não existe pessoa que não se beneficia da inclusão, não existe. O que a gente precisa é fazer com que os espaços garantam tudo o que significa condição de permanência e acesso. Tudo o que significa liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e desenvolver o pensamento, a arte e o saber. Isso é o segundo item do nosso artigo de Constituição da Educação. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Isso é seríssimo. Significa o quê? Que essa metodologia tem que estar na escola. A criança, a pessoa com deficiência, o jovem, o estudante, tem que chegar na universidade. Outro dia eu participei de uma discussão, vou encerrando também, sobre a inclusão da pessoa com deficiência e deficiência intelectual na faculdade. E a faculdade, e uma faculdade imensa, é importante na história da inclusão do país, inclusive, porque ela traz alguns cursos voltados para a área da educação especial. Ela dizer que não podia fazer com que um professor fizesse adaptação. E eu falei, como que eu posso aceitar isso, diretora? Sendo que isso tem que fazer parte do plano pedagógico, que seja da estrutura da universidade. O professor não tem a opção. E, no geral, quem faz esse processo é o professor. Ele vai atrás por conta própria. Então, a gente tem uma política inteira para dizer como as escolas que antes eram especializadas, né, as escolas especializadas, que em grande parte não são escolas, né, também, elas são centros de tratamento, de terapia, de acolhimento familiar, de reabilitação, como elas precisam funcionar, das que têm especialidade, transversal, né, levando esse saber para a escola comum. Eu fico para trazer uma reflexão aqui, que é o seguinte: será que nós fomos tão massacrados e alijados pela opressão de não existir e de ser invisibilizados, que nós deixamos de acreditar que os espaços comuns são os espaços que nós devemos ocupar? É isso, é essa reflexão que eu acho que a gente precisa pensar. Obrigada. Obrigada, Adri. Eu queria completar só uma coisa que eu acho de extrema importância. O centro de convivência existe porque as crianças foram expulsas, inclusive das escolas especiais. Eu tenho inúmeras pessoas que depois, num outro momento, a gente pode fazer uma outra live para contar. Então,
Se acham que a escola especial é o espaço, eu vou contar. A minha clínica está cheia de expulsos, de escola regular e de escola especial, ok? Obrigada, doutora Renata, por favor. Boa noite, Paula, Kátia, Adriana, Eliana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Paula. Enfim, é difícil falar sobre um assunto tão importante, tão relevante em pouco tempo. Mas eu sou defensora pública, no momento estou na coordenação do núcleo dos direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da Defensoria Pública de São Paulo. Também estou na coordenação da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional de Defensores Públicos. E eu também me dediquei a estudar, pode-se dizer, as deficiências, as diversidades humanas, né? Quando eu fui fazer mestrado e doutorado na área de estudo e desenvolvimento, e hoje eu faço, estou fazendo pós-doutorado em educação especial pela UFSCar. Então, embora eu tenha uma formação jurídica, eu acabei me enveredando por um caminho interdisciplinar, né, de achar e entender que o saber jurídico, ele não consegue, por si próprio, responder a todas as perguntas que a gente tem quando a gente lida com o direito, com a aplicação das leis. Não dá para eu falar sobre deficiência se eu não conheço o que é deficiência, se eu não conheço a diversidade humana e compreendo como é que isso acaba se manifestando nas pessoas e como é que a gente pode tentar trazer respostas jurídicas para essas questões. E a questão da inclusão escolar é uma das questões que mais me instigou ao longo desse tempo, e eu estudo há 7 anos o tema. Me sinto um pouco, não só do direito, mas também um pouco da educação, porque a gente sabe que muitos dos direitos que são garantidos para as pessoas com deficiência, eles decorrem da garantia da inclusão escolar. Você não pode falar em autonomia, você não pode falar em independência da pessoa com deficiência, se você não consegue garantir a possibilidade de ela estar na escola. Você não pode falar em direito ao trabalho se você também não garante a escola. Você não pode falar em moradia para a vida independente, em direito à cultura, se você não garante essa possibilidade de estar na escola. Então, a escola faz parte e é responsável pelo exercício de outros tantos direitos e da possibilidade da pessoa com deficiência estar nos mesmos locais que todo mundo está na sociedade. E, nesse sentido, é que o decreto, ele chegou até nós, não que a gente não tenha críticas à política de 2008, a política nacional da educação especial pela perspectiva inclusiva, inclusive, isso faz parte de todos os estudos que eu fiz, tanto no mestrado, doutorado, e ainda faço agora no pós-doutorado. A gente tem críticas, tem questões para serem aprimoradas, tem questões para serem revisadas, mas quando a gente recebe um decreto que, na verdade, ele muda o rumo do que a gente estava vendo em termos de aplicação do direito, é um pouco assustador, porque, na verdade, quando o decreto vem, ele tenta não só interromper esse caminho de progressão, de aplicação de uma norma, mas de alguma forma, né, infelizmente, isso não está acontecendo só na área da educação e em relação às pessoas com deficiência, mas em relação a outros grupos vulneráveis nesse país. A gente percebe que está se buscando fazer aquilo que a gente tanto tentou mudar, que é tirar da invisibilidade as pessoas com deficiência, tirar
dos asilos, né, dos manicômios, muitas vezes, as pessoas com deficiência. Então, a gente estava tentando fazer isso, e estava tentando fazer isso com um certo sucesso. Claro, com questões para serem aprimoradas, mas quando a gente chega e diz, olha, você pode colocar numa escola inclusiva, ou pode colocar numa escola especial, isso não é simplesmente, as pessoas acham, a gente tem que garantir a opção dos pais. Não, claro, os pais têm importância em decidir sobre a educação dos filhos, mas tem uma outra questão que é importante, que é a questão do direito à educação daquela criança e daquele adolescente que tem que ser respeitado. Mas não só isso, é uma ilusão achar que isso que está sendo fornecido para as pessoas é de fato uma opção. Não é uma opção, como já foi falado aqui. Na verdade, é a não opção, né? Porque quem vai decidir não vão ser os pais. É uma ideia equivocada achar que está se dando a opção para pai e mãe decidir. Não vai haver essa opção. A opção não vai existir, porque todos nós sabemos, a Adriana contou aqui, eu tenho mais ou menos a mesma idade que a Adriana, tenho 45 anos, e eu lembro de ter uma criança com deficiência na educação infantil, era uma amiguinha minha, mas depois ela sumiu, ela desapareceu da escola, né? Eu acredito que foi para uma escola especial. Que a gente estava chegando ali na educação, no ensino fundamental, né? Então, e depois eu tive a oportunidade de conviver com amigas. Minha mãe, né, tinha uma amiga que tinha tido poliomielite quando criança, também tive a oportunidade, mas o fato é que a gente não encontrava as pessoas com deficiência, e até hoje a gente ouve as pessoas mais velhas da geração anterior, né, dos nossos pais, se referirem muitas vezes àquela criança que tem um problema, ou no caso, eu coloquei minha filha estuda numa escola inclusiva, minha filha não tem deficiência, mas ela tem colegas com deficiência, e aí a minha mãe um dia chegar para mim e perguntar se a minha filha está numa escola, né, porque a escola é conhecida como uma escola inclusiva, uma escola de crianças com deficiência. Então, existe esse estigma, né, em relação às pessoas com deficiência. E eu acho que a gente estava aos poucos, né, infelizmente, tem que ser de uma forma, de uma obrigatoriedade, não tem outra forma, de se garantir o acesso das crianças a todos os espaços que todo mundo está. Então, realmente, e isso a gente pode ver no comentário número 4, que trata especificamente do artigo 24, no comentário número 4 do Comitê de Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, ele faz uma interpretação a respeito do artigo 24, que é o artigo da Convenção que trata do direito à educação, e fala justamente isso, que a gente pode até ter, durante um período, um sistema segregado junto com um sistema inclusivo, mas o investimento tem que ser primordialmente no sistema inclusivo, para chegar num dia, quem sabe, em que a gente possa ter, de fato, um sistema inclusivo que garanta, né, aquilo que eles colocam como uma meta, inclusão plena. Claro, como a Adriana também diz, temos que garantir adaptações razoáveis, temos que garantir medidas de apoio, apoios especializados, garantir Libras, Braille, garantir toda a acessibilidade, recursos de tecnologia assistiva, tudo que for possível, até mesmo questões relacionadas ao ambiente, mas também a gente pode conseguir dar um passo além, inclusive, né, de pensar de um desenho universal de aprendizagem, que é algo que já vem se estudando bastante na área da educação especial, e o próprio comentário do Comitê da ONU também fala sobre esse desenho universal de aprendizagem, que é a ideia de você pensar, de conceber a escola de uma forma que ela possa atender a todos os alunos, né? Então, a gente já tem incluído certas medidas que permitem que a gente já parta do princípio que nós temos uma diversidade de alunos,
não parta de um padrão de homogeneidade e possa considerar tudo isso e fazer já uma escola com um outro olhar. Mas enquanto isso não acontece, talvez a gente ainda precise das adaptações, a gente precise de muitos apoios até chegar lá. Agora, com relação à questão do direito, só para poder encerrar, que eu acho que meu tempo também já está dando aqui, a gente tem, como foi comentado, foram propostas 2 ações, na verdade, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e também a ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade é a ação que, nesse momento, foi concedida uma medida cautelar para suspensão do decreto e que vai para ratificação a partir de sexta-feira para o plenário do Supremo Tribunal Federal, para poder discutir e debater, os ministros vão debater e vão ter, né, tem várias pessoas como amigos e várias entidades como amigos, e a Defensoria, inclusive, ingressou pelo grupo de articulação estratégica dela, de defensorias estaduais e distrital, ingressou com várias defensorias como amigos, né, que é o amigo da corte, nessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, todo mundo, acho que da área, né, relacionada a direitos da pessoa com deficiência, ou mesmo que trabalhe com deficiência, acho que a partir dos próximos dias estará, né, atento ao que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal. O fato é que nós temos uma Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela precisa ser garantida. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão e outras leis. Nós temos um Plano Nacional de Educação também, que tem uma meta 4, buscando a universalização da educação básica para as pessoas com deficiência e a não exclusão em razão da deficiência nas escolas comuns. Então, a gente vai poder participar, né, e fazer parte, na verdade, de alguma forma, dessa história que está acontecendo. E é uma decisão muito importante, porque ela vai decidir, aí, de alguma forma, os rumos de como vai ser a aplicação da legislação relacionada às pessoas com deficiência. Mas uma coisa importante que se diga é que o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de discutir essa matéria anteriormente numa ação direta de inconstitucionalidade, que nós, pela Defensoria, também participamos como amigos, discutindo. A Confederação Nacional de Estabelecimentos Privados ingressou com essa ação, porque entendia que não deveria aplicar um determinado artigo para garantir os apoios para as pessoas com deficiência nas escolas privadas. E acabou perdendo essa ação, né, falando de uma forma não técnica, mas perdendo essa ação, e o Supremo Tribunal decidindo que cabe às escolas realmente incluir, não cabe segregar, cabe eliminar as barreiras e garantir a inclusão das pessoas com deficiência. Então, acho que todo mundo aguarda com uma certa ansiedade, né, o que vai acontecer, mas eu acho que tem vários argumentos que estão sendo trazidos por diversos parceiros e entidades que trabalham, né, em relação às pessoas com deficiência, e eu acho que a gente tem chance aí de ter uma decisão que vai ser uma decisão, com certeza, histórica. Renata, super obrigada. Eu acho que a gente pode, mais uns 2 ou 3 minutos, não passar disso, um pouquinho cada uma de nós, essa segunda rodada, para a gente poder falar um pouco daquilo que ouviu, daquilo que tocou. Eu tenho para mim que, assim, emocionante ter a Kátia aqui. Eu disse num grupo pequeno reservado outro dia que eu ouvi um autista falar no ano de 2000 e escorriam lágrimas, né? Porque a gente vem de um histórico para falar de autismo, que ele foi passando por diversas etapas,
e aquele que falava não era autista. Até hoje, eu sei que você, principalmente, Kátia, deve escutar muito isso, mas você não é autista, você não parece autista, mas você fala tão bem que são coisas que a gente, né, é só quem vive o que você relatou pra gente, que viveu dentro da escola, que a gente vê a importância da acessibilidade, a importância da linguagem simples, a importância do desenho universal, a importância da tecnologia assistiva, a importância de se ter, como disse a Eliana, a diversidade dentro da escola para a gente poder criar e aprender, né? Então, eu acho que isso é básico, porque enquanto a criança está lá fora, a gente vai naquela repetição. Então, eu quero demais agradecer a todos vocês, eu acho que agregou, e eu espero de todo o coração, eu acho que daqui até sexta-feira, eu não sei se eu consigo dormir, pensando nisso, de que a gente não pode voltar para trás. E sim, a nossa lei tem muito que melhorar, nós temos muita estrada para rodar, mas é para frente que se vai, né? Agradeço, vou passar então, vou fazer a mesma roda, 2, 3 minutinhos para cada um, para a gente poder se despedir. Kátia, por favor. Gente, obrigada por tudo, obrigada por estarem aqui. Pode ir, Kátia, você. Então, vamos seguir a Adriana. Tá gravando. Então, eu gostaria de pedir desculpa, você falou que eu vou aumentar a sua preocupação até sexta. O Brasil não é formado só metropolitana, que tem centro de convivência e que tem escolas, clínicas. Kátia, teu áudio tá muito, tá difícil, tá picotando muito. Eu vou passar para a Adriana, quem sabe tem um ajuste, assim a gente não perde muito tempo, aí você volta, pode ser? Ok, Adriana, por favor. Bom, queria agradecer, é sempre muito rico ouvir tudo, né? A gente fica sempre reaprendendo, refletindo e reorganizando os pensamentos, e mais do que tudo, fortalecendo a luta que nós estamos contra o decreto. Queria dizer, o decreto acabou gerando uma briga muito grande sobre a questão da escola especializada ou não. Eu queria só deixar muito claro, assim, existem milhares de pessoas que estão nesses espaços, considerados espaços de coexistência. E num bate-papo ali, num debate, né, com uma pessoa do movimento, representativa do movimento que está defendendo o decreto, ela colocou para mim, nesse debate, que era a oportunidade que as escolas especializadas tinham de melhorar e de conseguir se estruturar num melhor atendimento. Então, é muito importante que a gente se entenda que, quando a própria Renata colocou aqui que existe, a gente é sempre para frente, são conquistas e que existem críticas e que existem ajustes necessários a serem feitos, justamente porque a gente tem que ter um olhar sobre esse processo de transição e observar onde estão essas questões. Então, a gente não pode, se as escolas especializadas que existem, atuam hoje, elas têm um caminho para ser seguido, seguindo a orientação da ONU, que é com função para a meta de inclusão plena. Então, elas precisam trabalhar para esse ajuste e garantir os seus recursos, a melhoria do seu atendimento, mas entendendo que elas precisam ser um caráter transitório na nossa sociedade. O caráter transitório, ele já tinha que ter
ter iniciado em 2008, né? Então, entender como é esse processo. As pessoas que lá estão, grande parte já tinham que estar na escola comum e tem condição de estar na escola comum. Isso é muito importante. E aí eu vou finalizar aqui, trazendo, referente ao decreto, o que a ONU, num dos comentários gerais dela, ela coloca alguns dos impeditivos, comentários gerais sobre a implementação da educação inclusiva. Quais são os impeditivos, as barreiras principais? Entre elas, tem 3 aqui que eu vou citar, que é exatamente o que representa esse decreto, quando ele traz à tona um outro sistema educacional que não é o nosso sistema educacional brasileiro, que é a educação especial dentro da educação comum, que é o princípio da política de educação inclusiva. Então, ele fala que as barreiras que impedem o acesso à educação inclusiva para pessoas com deficiências podem ser atribuídas a diversos fatores, incluindo incapacidade de compreender ou implementar o modelo de direitos humanos da deficiência, persistente discriminação contra pessoas com deficiência, agravada pelo isolamento dos que ainda vivem em instituições de longa permanência e baixas expectativas em relação àquelas que vivem em contextos regulares, permitindo a escalada do medo e do preconceito, fazendo com que estes permaneçam incontestáveis, ou seja, aqui são aqueles alunos que não se beneficiam da inclusão, né? E o pior, que é a grande problema que vem sido de quem tem defendido o decreto, tem falado mentiras, atrás de mentiras sobre a educação inclusiva, e a gente tem que fazer um trabalho sério de contestar divulgações mentirosas e difamatórias sobre a ciência da educação inclusiva. E veja onde isso, a ONU, ela já sabe que isso vai acontecer, e onde se reflete isso? Falta de conhecimento sobre a natureza e as vantagens da educação inclusiva e de qualidade, da diversidade, inclusive em relação à competitividade na aprendizagem para todos. E há outro ponto fundamental, que é falta de informação para todos os pais, falta das respostas adequadas para apoiar demandas, levando a temores inapropriados e estereótipos, como, por exemplo, a de que a inclusão aqui é maravilhoso. A inclusão causaria prejuízo à qualidade da educação ou afetaria negativamente as pessoas. Então, assim, o decreto, ele não sabe o que é a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, não reconhece a conquista social, importantíssima na história da humanidade. Ele desconhece, ele desconsidera a acessibilidade e esses impeditivos. Então, é isso. Obrigada, meu amor. A Kátia não voltou e caiu de novo. Eliana, por favor. Paula, eu queria te agradecer imensamente pela sua incansável luta em defesa desses direitos e dessa crença inabalável que você tem no ser humano, que eu acho que eu também tenho, e eu acho que quando a minha fraqueja, eu sempre busco a sua, e sempre encontro. Então, eu quero te agradecer, e eu acho que é possível a gente fazer diferente, mas a gente, com certeza, essas conversas são muito importantes, porque elas esclarecem, elas trazem à tona a situação, e se existe qualquer mudança possível, ela será feita por nós. Então, mãos à obra, é possível e é necessário a gente fazer novos tempos, né? Porque, como diz você, é para frente que a gente anda. Então, vamos. Beijo. Obrigada, meu amor. Kátia, vamos. Vamos lá, antes que eu caia de novo. Então, a minha angústia vai muito além de colocar uma criança na escola especial, no centro de convivência, porque eu moro na cidade do interior, 30 mil habitantes, e aqui nem CAPS tem. Aqui não tem nenhum CAPS. Se aqui não tem um centro de convivência, se aqui não tem uma clínica escola, para onde é que vão esses alunos com deficiência caso esse decreto vigore? Eu devo responder, as crianças vão voltar para dentro de casa, vão ficar trancadas, sem acesso à aula.
vão para os manicômios judiciais. É isso que vai acontecer, que foi o que aconteceu com meu tio. Não é só o perigo, porque eu posso até ser má interpretada aqui, mas males, o menor, uma criança porque o pior é voltar para dentro de casa, não ter acesso à educação nenhuma, em modelo nenhum. E é o que pode acontecer em milhares e milhares de cidadezinhas pequenas, Brasil afora. Vamos continuar a luta, vamos pressionar nossos deputados, senadores, associações, ONGs, porque esse greve é de fato perigoso. Infelizmente, Kátia, as suas palavras finais, elas de novo ficou sem som. Vou passar para a doutora Renata, e se você quiser ainda falar mais alguma coisinha, no 1 ou 2 minutos. Ela foi. Bom, Renata, por favor. Quero agradecer de novo, Paula, por essa oportunidade. Eu acho que é sempre importante que a gente possa fazer esses debates, ouvir a Kátia, assim, é realmente muito bom, porque a gente, muitas vezes, né, esquece de ouvir para quem é realmente direcionado às normas, e a gente acaba não tendo essa visão de quem viveu, né, e de quem sofreu até as consequências de determinadas decisões políticas que também são tomadas. Então, eu não quero me alongar muito, porque eu acho que a gente já está com um horário aqui que passou, mas o fato é que, como a Adriana colocou, e eu já tinha colocado anteriormente, mas eu acho que é uma preocupação muito grande que a gente continue realmente nessa progressividade em relação à implantação desse sistema inclusivo, buscando para que a gente possa chegar num ponto em que, de fato, a gente consiga incluir todas as pessoas nas escolas. Talvez a gente demore ainda um tempo, porque a gente não pode esquecer que a deficiência, ela tem singularidades, né, e tem características específicas, então a gente, aos poucos, nós temos conseguido, acho que, vencer, e isso também tem sido demonstrado na judicialização que acontece, né? Na defensoria, obviamente, a gente não recebe, ninguém vem para dizer assim, a escola está ótima, está tudo funcionando, porque as pessoas só procuram a defensoria quando existe uma violação de direito, né? Então, elas vêm procurar a gente para dizer, reclamar do que está acontecendo. Mas antes a gente tinha uma procura maior por pedidos de vagas em escolas especiais. Hoje as pessoas, elas já buscam mais o aprimoramento desse sistema inclusivo, e isso é refletido nas decisões judiciais, que eu fiz até uma pesquisa antes da Lei Brasileira de Inclusão e depois da Lei Brasileira de Inclusão, e anteriormente a gente tinha ainda muitos pedidos e uma confusão muito grande a respeito do que significa atendimento educacional especializado. E depois a gente percebe que há uma evolução por parte do judiciário e uma compreensão de que o atendimento educacional especializado, ele tem um significado de apoio, né, e não um significado simplesmente de escola especial. Então, isso vem mudando, então o judiciário também vem se aprimorando, vem se incorporando esses conceitos, e eu acho que a gente vem caminhando para poder chegar num patamar de ter cada vez mais pessoas incluídas. E hoje nós temos, pelo censo escolar, 87,20% das pessoas com deficiência, né, que estão incluídas nas escolas comuns.
É um número razoável, né, considerando as dificuldades que nós temos nas nossas escolas, mas a gente já avançou bastante. Se a gente for ver ao longo da década, houve um avanço muito grande. Então, espero que a gente possa continuar conversando, debatendo esse tema e a gente possa continuar construindo cada vez mais uma sociedade de fato inclusiva e que respeite a diversidade humana. Eu acho que a gente encerra, infelizmente, sem a Kátia. Eu acho que a presença dela é de extrema importância. Cada vez mais ouvir quem está lá dentro que tem... ela está voltando. Tomara, tomara. Kátia, você então vai dar o boa noite final, minha querida, que a gente está esperando, tá bom? Sim, eu vou evitar até fones. O áudio tá bom, para ver se eu não caio dessa vez aqui. Agradecer pela participação, pelo convite. Foi um prazer conversar com todas. Tá, estou aqui. Eu não sei que parte a minha fala foi cortada, mas é bem preocupante. E temos sim que nos unir, cobrar de deputados, senadores, reforçar a luta das ONGs, das associações. A Abraça também entrou, Adriana Godoy, com essa que você mencionou no início. Não sei a pronúncia, né? E esse decreto é institucional e a nós, pessoas com deficiência, não vamos voltar para dentro de nossas casas ou para espaços segregados e abrir mão do que direito nosso reino. Eu tenho anos, mas eu ainda sou estudante, eu ainda quero fazer o meu mestrado e fazer meu doutorado. Quero estar na sala regular, aprendendo, ensinando e partilhando. Então, brilhante, querida. Obrigada por essas últimas palavras. Gente, boa noite, obrigada. Alan Geoplan Tecnologia, muito obrigada. Beijos. Tchau.